Olá, amigos ouvintes, cá estamos mais uma vez ah, a transmitir este Washington fora de horas. Estamos aqui todos os dias, segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira. À sexta-feira, quem está de serviço aqui durante cerca de 30 minutos para vos dar algumas notícias sou eu, João Santa Rita. Mas à segunda, terça, quarta e quinta temos aqui outros colegas. Portanto, hoje aqui na capital americana estamos com um dia bom. Eu vou ver aqui só qual é a temperatura neste momento, uh, mas deve ser uma temperatura à volta dos 20 e poucos graus centígrados. Tem sido isso que temos estado aqui a ver. Ora bem, vamos lá ver o que é que eu tenho aqui. Portanto, neste momento, infelizmente aqui as notícias, o tempo vem em Fahrenheit. 71 graus Fahrenheit, que são, portanto, 21 graus centígrados. 22, a caminho dos 22, mas claro, estávamos a aquecer durante o dia, deve chegar bem aos 25, 26 graus, se não mais. De qualquer maneira, portanto, já estamos aqui em linha. Eu espero que já tínhamos aqui muitos ouvintes. Já estou a ver aqui que tenho umas boas dezenas a verem-nos. Mas eu vou só dar aqui uma vista de olhos pelos cabeçalhos dos jornais. Tenho aqui o New York Times, como vocês veem, a primeira página do New York Times. Tem uma fotografia dramática que podem ver sobre, portanto, os combates que ontem ocorreram em Beirute. Portanto, vemos aqui homens armados e ali ao canto podem-se ver uns civis a tentarem esconder-se. Isto foram confrontos entre, portanto, membros do Hezbollah xiita e uma força cristã chamada as Forças Populares, que fez lembrar a guerra civil que se registou no Líbano em 1975. Sem dúvida, uma fotografia dramática esta do New York Times na primeira página, e o Washington Post tem também a mesma fotografia, a várias colunas, a mesma fotografia não, o mesmo assunto, com uma mulher a ser atendida portanto, homens de ambulância depois dos confrontos de ontem. Portanto, uma situação um pouco má na capital libanesa. Hoje já parece que a situação tinha acalmado, mas portanto, o Líbano está a passar por um período muito, muito, muito mau economicamente, e agora portanto, as diferentes fações religiosas em luta. Ora bem, vamos lá ver. Eu tenho aqui já ouvintes. Tenho aqui o Ida Pressi Jagit, que diz boa tarde a partir da Arábia Saudita. Oh, Ida Pressi, sabe que eu nunca soube que tinha tido aqui um ouvinte da Arábia Saudita? Onde é que você está na Arábia Saudita? Eu não sei se está em peregrinação ou não. Vi hoje que as autoridades sauditas levantaram todas as restrições aos locais sagrados do Islão. Tenho aqui o Yang Jaime, a partir de Luanda, grande abraço. Tenho aqui, como sempre, o Mamad Iqbal Daoud, a partir de Moçambique, em Climane. Obrigado, Mamad. Vamos ter aqui algumas notícias interessantes de Moçambique, mas para já vamos continuar. Vamos para já para as notícias. Eu vou começar Desculpem-me. Eu vou começar com Angola. O presidente João Lourenço avisou esta sexta-feira que não há esconderijos seguros para os bens adquiridos à custa do erário público e que a justiça angolana tudo fará para os recuperar, sejam quais forem as pessoas envolvidas. Na sua mensagem à nação, que marcou a abertura do ano parlamentar, João Lourenço afirmou que no corrente ano foram já recuperados quase desculpem 5 mil milhões de dólares em dinheiro, bens, patrimónios ou participações sociais, dos quais 2.100 milhões de dólares foram concretizados no estrangeiro. Tendo em conta os elevados prejuízos patrimoniais que o país sofreu em resultado da corrupção e impunidade, disse o chefe de Estado angolano, não restam dúvidas, e estou a citar, de que trabalho para a recuperação dos ativos desviados será árduo e terá de ser levado a cabo ao longo de muitos anos, pelo que a cooperação internacional é um pilar essencial neste combate, já que grande parte dos ativos desviados foram constituídos no exterior do país. Não há esconderijo seguro para os bens de pessoas que os adquiriram, lesando profundamente o erário público, disse João Lourenço.
Portanto, no discurso de João Lourenço. O presidente angolano anunciou também que o executivo vai propor a redução do IVA, portanto, o imposto de valor acrescentado, num conjunto de produtos no próximo Orçamento Geral de Estado. Ora bem, o anúncio foi feito, portanto, no discurso à nação. O chefe de Estado angolano disse que apenas se trata de uma proposta de redução significativa do valor do IVA a pagar sobre um conjunto de bens de consumo que permitirá aliviar o custo de vida face aos elevados valores da inflação que atingiram os 26%. Ele anunciou também outras medidas com que o Executivo tem tentado controlar a subida de preços, como a isenção de direitos aduaneiros para alguns produtos. Se o ouvinte for à nossa página na internet, o nosso portal Voa Português, temos lá o que é que os deputados e vários cidadãos esperavam deste discurso. Uma das coisas que muitos diziam era que eram preciso ser anunciadas medidas para combater a fome no sul do país. Tenho aqui mais ouvintes e tenho aqui um ouvinte que diz que está ligado a partir do país do Calote, mas não sei quem é, ele escreve em árabe o nome dele. Tenho o Vitor Meia Almeida, a partir de Angola, Luanda. Oz Black Zip Zappa, Angola, Luanda, aqui ao lado do lixo. E uma idosa a chorar. Ora bem, o Idepressi Jagit diz que está em Medina, portanto, na Arábia Saudita. Ora bem, diz que não está a estudar. O Léo, o nosso colega Léo, bom dia a todos. Sexta-feira, Maning Nice. Living la vida louca. Oh, boa, Léo. Living la vida louca. Ora bem, vamos agora continuar com as notícias. Agora vamos para Moçambique. Portanto, eu não sei se tenho aqui ouvintes em Moçambique, espero bem que sim. Dois académicos moçambicanos alertaram sobre o perigo de radicalização de crianças expostas ao extremismo terrorista em Cabo Delgado, em outras províncias do norte de Moçambique. Edna Sidumo e João Feijó têm feito pesquisas académicas em Cabo Delgado e dizem que é preciso encontrar mecanismos para a reintegração social das crianças que testemunharam horror e foram obrigadas a cometer crimes usando armas de fogo. João Feijó disse que há relatos de centenas de crianças soldados que estão envolvidas. Este trabalho de reintegração social deve de facto envolver as comunidades locais e os líderes locais, porque são estes que conhecem as populações e os indivíduos que estão do outro lado a lutar nas matas. Por outro lado, a pesquisadora Edna Sidumo diz que infelizmente não é o melhor futuro que nos podemos esperar neste momento, principalmente nas áreas mencionadas, Mocimboa da Praia, Muidumbe e Macomia. E agora, entretanto, tenho aqui uma notícia que não é assim muito boa. A missão da SADC, determinada SAMIM, reconheceu ontem ser iminente a ameaça terrorista nas províncias de Niassa e Nampula, ao norte de Moçambique. Os dirigentes militares da SADC disseram que, portanto, elementos dos insurgentes que atuam em Cabo Delgado estavam a atravessar-se para Niassa e também para Nampula. O alerta foi dado pelo chefe da missão, Mfo Mulomo. Mulomo não explicou o que está a ser feito para evitar o alastramento de ataques nessas províncias, mas garantiu que a missão está a fazer tudo para que os locais já recuperados não voltem a cair na mão dos terroristas. Como a Voz da América informou ontem, aquele responsável revelou que foram mortos 20 soldados rebeldes desde o início das operações de Samim a 9 de agosto. Portanto, isto referente às atividades terroristas, refere-se que os alertas sobre a ameaça terroristas nas províncias de Nampula e Niassa não são novas. Em março último, o Instituto de Estudos Sociais e Económico defendeu, numa publicação científica, a inclusão das províncias de Nampula e Niassa no programa de combate ao extremismo violento que se verifica há 4 anos na província de Cabo Delgado. De acordo com a organização, os rebeldes têm ramificações geográficas complexas por intermédio da instalação de células religiosas de tendência radical e mecanismo de recrutamento fora da província de Cabo Delgado, com destaque para Nampula e Niassa, onde o grupo terrorista explora as diferentes dinâmicas sociais, económicas, políticas e religiosas para efeitos de recrutamento. Aquele instituto revela que a província de Nampula registrou, em março de 2017,
a presença da seita Al-Shabaab, responsável pelos ataques terroristas em Cabo Delgado. Muito bem, vamos aqui ver mais ouvintes. Uh, tenho o Dahaba Ensa, que manda muitos corações e muitos likes. Muitos likes, nós gostamos de muitos likes e muitos corações. É assim que se faz coração, não é? Coração. Uh, Depois tenho aqui também o Aliu Quadeturi. Olá, Lisboa. Ele está em Lisboa, portanto. Oh, tenho aqui muita gente. Tenho o Dahaba Ensa. Boa, Daba. Tenho o Bubacar Embaló e como agora estamos juntos. O Honoré Banji, viva, ligado a partir da capital de Moçambique, país da Panzda. Ora bem, não sei. Muita gente aqui em linha, muito obrigado. Continuem a ligar. E eu gostaria que comentassem também as notícias. Portanto, esta questão em Moçambique, o que é que dizem os ouvintes de Moçambique? Se acham que há possibilidade daquela rebelião alastrar para outras províncias, a rebelião ou o terrorismo. Temos também em Angola, ainda que se continua a falar da questão do Congresso da UNITA. Nós gostaríamos de saber o que é que os ouvintes pensam sobre todas estas notícias. Ponham os seus comentários aqui ou no nosso portal na internet. Vamos continuar. Olha, Cabo Verde. Cabo Verde, os cabo-verdianos estão muito agitados. Termina hoje a campanha eleitoral para as eleições presidenciais de domingo. Ouvintes de Cabo Verde, digam-nos o que é que pensam destas eleições. Durante 2 semanas, os sete candidatos percorreram os diferentes pontos do arquipélago para a transmissão das respectivas ideias e na caça ao voto. Analistas consideram que a luta foi desigual, tendo em conta os apoios partidários. A disputa vai estar centrada em Carlos Feiga contra José Maria Neves. Dois antigos primeiros-ministros são os pesos pesados da política cabo-verdiana. Ficou bem visível o jogo de forças entre os candidatos que já foram chefes do Executivo. Os demais concorrentes não apresentaram meios de propaganda capazes de mobilizar grandes massas nos diferentes pontos do país e nas comunidades emigradas. Para além do ponto de vista dos analistas, alguns cidadãos mostram-se desalentados com a excessiva partidarização dos presidenciais e mensagens, promessas que certos candidatos apresentaram que não são competência da esfera do chefe de Estado. É verdade, isto acontece em todos os lados. Mesmo aqui nos Estados Unidos, quando há as eleições presidenciais, os candidatos prometem vou fazer isto, vou fazer aquilo, se for eleito. O problema é que, como eu costumo dizer, o presidente põe, mas quem dispõe é o Congresso. E, portanto, promessas dos candidatos presidenciais aqui nos Estados Unidos e, pelos vistos, em Cabo Verde, são promessas que muitas vezes não podem, mesmo que eles queiram, ser cumpridas, porque quem manda é a legislatura. Ora bem, vamos continuar com Cabo Verde. Outra preocupação levantada por muitas pessoas prende-se com o excessivo envolvimento dos principais partidos na campanha eleitoral, facto que cria desigualdade de oportunidade entre os diferentes concorrentes. Na corrida ao Palácio Presidencial estão os antigos chefes de governo, como dissemos, Carlos Veiga, apoiado pelo MPD e o CID, e José Maria Neves, que tem o apoio do PAI-CV. Os outros concorrentes são Hélio Sanches, advogado, ex-deputado do MPD, Casimiro de Pina, formado em Direito, antigo conselheiro do Primeiro-Ministro, Gilson Alves, médico, Fernando Rocha, engenheiro naval, e o professor Joaquim Monteiro. Entretanto, foi anunciado que 100 de observadores internacionais vão acompanhar as eleições. Vão estar no terreno 30 observadores da União Africana numa missão liderada por o diplomata e antigo ministro angolano Ismael Gaspar Martins. E vão estar também 71 da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental. Vão estar também observadores dos Estados Unidos, da União Europeia. Enfim, muito observador a botar o olho nas eleições presidenciais de Cabo Verde, que são na quarta-feira. Ei, se ouvintes de Cabo Verde estiverem em linha, escrevam qualquer coisa sobre as eleições de Cabo Verde. Nós queremos saber a vossa opinião. Vamos lá, darem a opinião. Vamos agora para a Guiné-Bissau. O presidente do Sindicato Nacional dos Enfermeiros e Técnicos de Saúde e Afins, SINETSA, Ioio João Correia, revelou nesta sexta-feira que cerca de 1.500 técnicos de saúde da Guiné-Bissau trabalham há 15 meses sem salários. O presidente do SINETSA
acusou o governo de falta de seriedade para dialogar para cumprimento das exigências para acabar com a greve. O sindicalista diz que o problema é sério porque afeta gravemente o setor social e deveria haver um compromisso das pessoas com poder de decisão no governo para enfrentar o sindicato nas negociações para se encontrar uma solução. O ministro da Saúde da Guiné-Bissau, Dionísio Kumba, disse que o sistema de saúde do país está de joelhos. Isto não é bom. Depois de anos sem investimentos e que a greve é uma consequência de precariedade com que se encontra. O sistema não consegue dar resposta e vem toda uma situação de precariedade e de greve que estamos a viver neste momento, disse o também médico guineense em entrevista. Para o ministro, se por um lado os técnicos reclamam melhores condições para prestarem melhor os seus serviços, o governo está a tentar ver como vai poder priorizar e ter recursos para enfrentar a situação do sistema que está completamente de joelhos. Ora bem, vamos lá ver. Não temos ainda aqui mais ouvintes de Guiné-Bissau ou de Cabo Verde. Agora vamos para a África do Sul. Temos aqui uma notícia interessante. A polícia sul-africana foi hoje chamada a intervir para libertar 3 ministros que estavam retidos por veteranos da luta anti-apartheid após uma reunião turbulenta em Pretória. As forças de segurança libertaram a ministra da Defesa, Thandi Modise, vice-ministro Thabang Makwetja e o ministro da Presidência, Mondli Gungele, que haviam sido retidos pelos veteranos que exigem pagamentos pelo seu papel na luta contra o apartheid. A polícia prendeu 56 pessoas. Um porta-voz dos veteranos de Guerra da Libertação negou que os ministros tivessem sido feitos refém, mas afirmou que os veteranos tinham dito aos ministros para não abandonarem o local até se acordar numa reunião com o vice-presidente. Ora bem, uma proposta que os ministros não puderam recusar até a polícia chegar. Parece que foi isso. Bem, agora uma notícia trágica aqui e vem do Afeganistão. Pelo menos 33 pessoas morreram, 73 ficaram feridas num ataque bombista a uma mesquita xiita na cidade de Kandahar, no sul do Afeganistão. Um jornalista local disse à agência Reuters que o ataque foi levado a cabo por 3 bombistas suicidas. Um fez detonar os seus explosivos à entrada da mesquita, os outros 2 dentro do edifício. Ninguém reivindicou responsabilidade pelo ataque. Há poucos dias atrás, uma outra mesquita xiita foi atacada por um bombista suicida, causando a morte de cerca de 80 pessoas. Este ataque foi reivindicado pelo Estado Islâmico, que segue o Islão sunita e que tem repetidamente atacado xiitas no passado. Entretanto, o enviado especial da Rússia para o Afeganistão, Zamir Kabulov, disse não esperar qualquer avanço de grande impacto nas negociações com os Talibã, a realizarem-se na próxima semana em Moscovo. Os Talibã, que governam o Afeganistão, anunciaram que vão participar nas conversações, embora não tenham anunciado quem fará parte da delegação. O Kabulov disse que representantes da Rússia, Estados Unidos, China e Paquistão se vão reunir em separado na próxima terça-feira para apresentarem uma posição comum sobre a situação no Afeganistão. A Rússia tem manifestado preocupação com a instabilidade no Afeganistão devido à possibilidade de militantes islâmicos infiltrarem antigas repúblicas soviéticas na região. Desde a tomada de poder pelos Talibã, a Rússia tem levado a cabo exercícios militares no Tajiquistão e reforçou as suas forças armadas nesse país. Agora vamos para o Líbano, precisamente para aquela grande fotografia do New York Times dos combates ontem nas ruas de Beirute. Vejam aqui a fotografia e podem ver ali ao canto os civis, coitados, encurralados contra uma parede. Estes aqui são combatentes do Hezbollah e do outro lado estão combatentes que não se vê, estão combatentes das forças populares, uma milícia, um partido cristão. Entretanto, o movimento Hezbollah acusou hoje o Partido Cristão Forças Libanesas de criarem e iniciar uma guerra civil, acusando o partido de responsabilidade pelo ataque contra uma manifestação do movimento Hezbollah e dos seus aliados do Amal
em que morreram várias pessoas. Na sequência do ataque em Beirute, a capital libanesa foi cenário durante várias horas de combates de rua entre as duas fações. O Hezbollah disse que não vai ser arrestado por uma guerra civil, mas não esquecerá o que chamou de sangue dos mártires. Uma explicação, portanto, o Líbano é um país muito de grandes divisões religiosas. Temos os sunitas muçulmanos, temos os xiitas e depois temos os cristãos, que são uma minoria, mas uma força grande. Portanto, no passado teve uma guerra civil muito sangrenta, que Israel também interveio, e a Síria. Portanto, isto no Líbano. Agora vamos falar da Covid. A boa notícia é que a Covid está em queda em todo o mundo, com aqui e ali a subir, mas os mapas indicam que nos últimos 15 dias a Covid tem estado a descer globalmente, o que é boa notícia. Claro está que há ainda muitos milhares de casos, muitas mortes e, portanto, é preciso tomar precauções. Hoje, a Casa Branca vai anunciar o levantamento de restrições de viagens a partir de 8 de novembro a todos os estrangeiros que queiram entrar nos Estados Unidos e que estejam vacinados contra a Covid-19. Mais de 30 países estão atualmente abrangidos por restrições impostas pelos Estados Unidos o ano passado. Portanto, uma boa notícia. Isto tinha causado grandes dissabores. Pessoas que queriam viajar para os Estados Unidos tinham que ir para países que não estavam nesta lista de restrições, aguardar depois pela quarentena de 14 dias e depois viajar para os Estados Unidos. Agora vamos para a Inglaterra, onde um deputado de um partido conservador do primeiro-ministro Boris Johnson foi hoje esfaqueado numa reunião com os seus constituintes. David Amess, que representa um círculo eleitoral em Essex, no leste da Inglaterra, foi esfaqueado por um homem que entrou na reunião que ele mantinha com os habitantes desse círculo eleitoral e esfaqueou o deputado várias vezes. Últimas notícias dizem que Amess estava a receber tratamento no local antes de ser evacuado. A polícia disse que um homem foi preso. Ora bem, notícia trágica, portanto. Vamos agora para a Noruega. O homem envolvido no assassinato de 5 pessoas com um arco e flechas e outras armas foi colocado sob cuidados médicos, disse a polícia, que não deu outros pormenores. O alegado atacante, de 37 anos de idade, foi transferido para cuidados médicos para uma avaliação da sua situação de saúde. Estamos a citar. Foi o que disse um porta-voz da polícia. Investigadores disseram, no entanto, que o homem tinha um historial de constantes internamentos em instituições médicas, mas também não deram outros pormenores. O homem foi identificado como sendo um cidadão dinamarquês que vivia na cidade de Kongsberg, onde se deram os ataques e que se tinha convertido recentemente ao Islão. Agora vamos aqui nos Estados Unidos. O antigo presidente americano Bill Clinton foi internado no Centro Médico de Irvine, na Universidade da Califórnia, por uma infecção. Engel Urena, disse o seu porta-voz, disse que ele está a recuperar bem, está de bom humor, extremamente grato aos médicos, enfermeiros e equipas que lhe prestaram um excelente atendimento. O hospital confirmou que Clinton foi internado, não deu outros pormenores. Há notícias que a infecção se trata de uma infecção no trato urinário. Urena acrescentou no Twitter que os médicos do antigo presidente, que tem 75 anos de idade, foi internado para monitoramento de forma mais próxima e administraram antibióticos e fluidos intravenosos. Recordar que em 2004, o 40º presidente americano tinha sido submetido a uma operação para a instalação de uma ponte de safena, depois que os médicos encontraram sinais de doença cardíaca extensa. Bill Clinton, portanto, continua a ser um homem muito popular aqui nos Estados Unidos. 75 anos, está reformado. Ele vive em Nova Iorque, mas fora da cidade de Nova Iorque, mas tem escritórios em Nova Iorque. Todos os antigos presidentes dos Estados Unidos têm direito a ter um escritório. Portanto, ele tem um escritório em Manhattan. E tem também a Fundação Clinton. E ele estava precisamente na Califórnia para uma reunião da Fundação. É bom sempre reuniões na Califórnia. Califórnia é muito bonito. Vamos continuar agora. Vamos ver o que é que hoje é sexta-feira. Temos o Angola Saúde em Foco. A convidada hoje é a doutora Nádia Camate. Vamos falar sobre o impacto de subnutrição no desenvolvimento humano. É às 16h30. UTC TMG, portanto, em direto no Facebook, no YouTube e também no website da Voz da América, voaportuguês.com.
Portanto, esse é o Saúde em Foco para todos os ouvintes de todos os palopes. Portanto, se quiserem participar, não se esqueçam de ir aos nossos sites para participarem. No website da Voz da América, vou a português, o artigo mais lido até ao momento é Comandos de Moçambique, Ruanda e SADC definem estratégias contra terroristas em Cabo Delgado. O exército moçambicano garante que todas as bases conhecidas dos terroristas já foram descobertas e desmanteladas. E agora temos aqui uma coisa que a semana passada deu muito debate aqui neste programa Washington Fora de Horas. Nós nas redes sociais perguntámos a sua opinião. Isaías Samacuva disse que deverá haver mais do que um candidato a presidente da UNITA depois do Tribunal Constitucional ter anulado a eleição de Adalberto Costa Júnior no último Congresso da UNITA. Acha que o Congresso deveria apenas reaprovar a eleição de Adalberto Costa Júnior ou acha que deveria haver mais candidatos? Acha que o Congresso, portanto, Isaías Samacuva disse que é necessário haver mais do que um candidato para garantir as conquistas democráticas do partido. Concorda ou não? A adesão a esta pergunta, como seria de esperar, diz-nos a Mayra, que ela segue isto atentamente, a Mayra de La Salette, ela às vezes também está aqui a apresentar este programa. Portanto, ela diz-nos que a adesão a esta pergunta foi estupenda em todas as nossas redes sociais. Eis algumas respostas. Luindila Vung diz que este senhor tem demonstrado que come à mesma mesa com o diabo. Deve estar a falar de Isaías Samacuva. Deveria apenas se reaprovar a eleição de Adalberto Costa Júnior até como sinal de coesão interna e legitimidade do Congresso que o elegeu. Com as múltiplas candidaturas, denota-se que possivelmente tenham existido mãos invisíveis dentro da própria UNITA em apoio aos caciques. Domingos Paulo Francisco, pode até haver mais de 3, mas o povo quer a ACJ, Adalberto Costa Júnior. Américo Pascoal, o que treme é folha, tal democracia tipo dos Estados Unidos. A UNITA está a carregar sozinha. Carla Borges, com Isaías Samacuva ou com qualquer outro candidato, será a UNITA morta. Adalberto Costa Júnior é a escolha do povo. Nunca a UNITA teve tanta audiência, furor, tudo graças a Adalberto. Teresa Muro, não senhora, fica um único candidato e mais nada. Mas há um que apoia Isaías, pelo menos um. Justino André diz, concordo. Este foi sempre um elemento que tornava a UNITA diferente do seu adversário político e era o que eles mais se orgulhavam de possuir e criticar nos seus oponentes. Adalberto Costa Júnior será eleito, com múltiplas candidaturas ou não, uma vez ser a escolha de maioria dos membros do Congresso, tal como aconteceu com o recém-anulado 13º Congresso. Agora, para os mais atentos, o Unesco e Netflix lançam concursos para financiar curtas-metragens de jovens realizadores africanos. A Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, a Unesco, e o canal americano de televisão por cabo, Netflix, lançaram um concurso para escolher 6 realizadores de países da África subsaariana para produzir curtas-metragens sobre a recriação de histórias de folclore local. As duas organizações querem encontrar histórias surpreendentes, seja pela sua coragem, pelo exemplo que transmitem e que ao mesmo tempo estejam um retrato das mais apreciadas histórias do folclore americano. Os realizadores devem ter entre 18 e 35 anos de idade e os vencedores terão a oportunidade de aprender com profissionais da indústria cinematográfica e ainda receberão $75.000 para a produção das obras que serão depois partilhadas com telespectadores em 190 países. Atenção, portanto, aspirantes a realizadores nos nossos países, está aqui concurso da Netflix, curta-metragem, não mais de 30 minutos, sobre histórias dos nossos países. Façam favor. No YouTube não se ouve outra coisa senão Adele. Tem uma grande voz. A cantora britânica regressou após mais de 2 anos sem lançar música nova, mas para a Adele fazer sucesso é como andar de bicicleta, não se esqueça. É verdade. O videoclipe da sua nova música Easy on Me foi lançado na meia-noite desta sexta-feira e assim como quem não quer a coisa já está pertíssimo dos 22 milhões de visualizações no YouTube, mais de 107 mil comentários e quase 2 milhões de gostos. Eu quero que mandem aqui muitos gostos para o nosso programa. Vamos ver se conseguimos nos aproximar da Adele. Vai ser difícil, mas enfim. E falando em música,
A cantora cabo-verdiana Mayra Andrade está na banda sonora do novo filme com Idris Elba e Regina King. Para saber mais detalhes, há novo episódio da Passadeira Vermelha, que pode também ser assistido na televisão de Moçambique. Vá às nossas páginas para ver Passadeira Vermelha. Voaportuguês.com, Voa Português no Facebook, enfim, vá sempre às nossas páginas. Olha, estamos a chegar ao fim, não tenho tempo para mais. Eu quero agradecer a todos os ouvintes que estiveram aqui. Tenho aqui mais muitos ouvintes. Tenho o Honorem Banji, que esteve ligado a partir, portanto, do Maputo. Sebastião Domingos Sebastião, que diz que este está sempre aqui, a partir de Lisboa. Tenho o Salaque Honório, boa tarde, Voa. Um mau abraço a partir da Sequela Luanda, onde o Sr. João Lourenço discursou hoje sobre o Estado da Nação. Venâncio Prata, estou em sintonia a partir de Angola. Edson Tingo Chimoio, ali no centro de Moçambique. Ngoenha Mabota, o que está a fazer o governo moçambicano para destacar este novo fenómeno que se vai alastrar para Niassa e Nampula. Honorem Banji, estamos preocupados com a entrada de militares ruandeses sem conhecimento do Parlamento. É verdade, a Ruanda aumentou para 2.000 o número de soldados lá. Bengo Chieto, temos aqui o Aliou Kouade Touré, falando de direitos humanos na Guiné-Bissau. Basta perseguição dos adversários. Oh, muita gente aqui. Rogério Lavagem Cerebral, Discurso da Nação. Este senhor, este é muito brincalhão. Isto é comédia, não? Joaquim Blezé, estou ligado de Uige, no Angola. Temos o Guespe Trincheira da Favela. Gosto de ouvir o senhor João Santa Rita quando falas do desporto. Gosto muito mesmo. Um abraço. Então não se esqueça, vá ao nosso programa de rádio hoje ouvir o desporto. Alou Kouade Touré, falando do Líbano. É tudo que justifica hoje uma invasão do Estado pelas tropas. Por último, abandono sem ter um Estado democrático de direito sólido e consolidado. Sempre foi assim. Ora bem, ali o Líbano, a situação não está nada boa. Ailton Correia, estou live na Voz da América, Santa Catarina, no sul do Brasil. Hoje é dia do professor no Brasil, que ontem ganhou, bateu Uruguai, 4-1. João Chibelo, boa tarde, do Maputo. Estamos numa sexta-feira fresca. Bengo, cartão vermelho para o presidente João Lourenço. Júlio Moembo, boa tarde a partir da Bélgica. Ora bem, muitos ouvintes, eu durante o programa estava aqui tão ocupado a ler as notícias e o que é que está trending que me esqueci de os ler, mas muito obrigado, muitos likes, voltem para a semana. Estamos aqui segunda, terça, quarta, quinta, sexta, segunda, terça e quarta, com outras caras, outras vozes, mas sempre com as últimas dos palopes e mais. Eu vou-me despedir, olhem, quero fazer uma coisa. Estamos no combate à Covid. Veem aqui, stop the spread of Covid virus. Portanto, parem com o alastramento do vírus da Covid. Saiam, divirtam-se. É fim de semana, mas protejam-se com a máscara. Máscara é a melhor proteção. E quando se protege a si, protege também aos outros. O que é bonito e é bom. Covid em queda. Vamos continuar a manter em queda para tentar eliminar o vírus. Até à próxima. Eu vou-me despedir com um abraço forte a todos.